Fala galera, muito boa tarde. Queria compartilhar aqui com vocês mais uma vez a Bíblia Sagrada, né? Porque sempre tem que estar antenado, né? Então aqui eu queria compartilhar com vocês a palavra de Lucas. Lucas 18 fala assim, ó: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e sempre nunca desfalecer. Olha só. Dizendo ainda que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Esse juiz não temia nem a Deus, não respeitava homem nenhum. E havia também naquela mesma cidade, olha só, naquela mesma cidade havia certa viúva que ia ter com ele todas as vezes, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Então ela oportunava ele, né? E então por algum tempo ele não quis atendê-la, mas um tempo depois disse assim: não consigo, ainda que temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Muitas das vezes a gente pede as coisas, mas a gente não sabe pedir, não sabe. E a fé, todo mundo sabe que a fé é agressiva. Não adianta falar que a fé é uma coisa suave, não, a fé é uma coisa agressiva. Quando você faz alguma coisa com fé, você tem que ser agressivo. Então, aquela viúva, ela oportunava o juiz com agressividade. Ela ia lá, julga minha causa, e falava, não nem respeitava a autoridade dele. Então ele se viu tão assim, né? Ele ficou tão, vamos dizer assim, ele ficou tão cheio daquela senhora tá ali toda hora, que ele falou: vou julgar a causa dela. E julgou. Mas por quê? Ela usou de uma fé sábia, porque ela foi perseverante, né? Ela foi perseverante, né? Porque ela oportunava ele. Então, nada mais é que a fé, não basta ter fé muitas das vezes. Muitas das vezes você tem que ter uma fé, mas uma fé bruta, agressiva. Custe o que custar, você tem que ter uma fé agressiva. Não adianta você falar assim: ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você tem que: Deus, eu quero, eu preciso, então me dê. Como você vai pedir para Deus? Você vai pedir para Deus assim, não para te vangloriar ou para que você receba as honras, não. Você vai pedir para Deus para que Ele te dê aquela coisa naquele momento que você precisa, para você glorificar Ele. Então, muitas das vezes você tem que ser agressivo e você tem que ir para cima, e você não pode ficar esperando. Então, por isso que aquele juiz, quando viu essa situação, ele teve que fazer o que aquela mulher pedia. A viúva, ela não tinha a mínima condição de ter uma causa julgada. Era uma viúva que não tinha um advogado. Além disso, o juiz ainda era corrupto naquela época. Ou seja, estava tudo contra ela, mas a palavra diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Meu amigo, olha que palavra. Até quando vamos ficar esperando se um juiz que chamamos, invocamos e servimos, o justo juiz e o advogado, que é seu próprio Filho Jesus? Então a justiça dele não é como a deste mundo. Ela não pode falhar. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Então, esse acesso ao tribunal desse juiz, para qualquer momento, nos tribunais desse mundo, isso não é possível, mesmo acompanhado de um grande advogado. A glória da justiça do passado ficaram para trás, e que a Ele quer ser glorificado hoje em nossas vidas. Existe para cada promessa uma exigência, nenhuma delas se vem automaticamente, aleatoriamente, quando atendemos a exigência da fé. Obrigatoriamente vamos acontecer que está prometido, pois é impossível atender ao que a fé exige e ela não atender aquilo que é necessário. Então, meu amigo, tem muitas injustiças, né, nessa vida, mas se a gente tiver uma fé agressiva, nós vamos vencê-las todas. Vamos ser como a viúva, que de tanto que ela molestou aquele juiz daquela época, ele teve que ir atrás e pegar a causa dela e julgar. Então fica
esse relato, essa palavra. Vença as injustiças desse mundo com uma fé agressiva. Amém? Tamo junto e juntos somos mais que vencedores. Vamos para cima até o final.